Vem com a gente mais um semanário, hoje o semanário número 74, Claudemir Pereira que mais uma vez está gravando este semanário à distância em Frederico Westphalen. Claudemir Pereira, seja bem-vindo. E hoje, Claudemir, eu sei que eu sou o culpado pelas introduções longas, pelas amenidades no início do programa, mas hoje a gente vai tratar da Corsã, a CPI da Corsã. No último semanário a gente só trouxe a ponta do iceberg, aconteceu muita coisa, eu tenho um catatal de coisa aqui para atualizar em relação ao CPI da Corsã. Então, a sua saudação inicial, por favor, Claudemir Pereira, para nós partirmos para a primeira pauta e podermos... Involuntariamente, Sim. Tu me deste uma luz alta. Não, perdão. Porque eu estava, involuntariamente, porque eu estava pensando numa introdução bárbara aqui, ia falar da tulha, do pinhão assado em cima do fogão. Não. Mas daí, por isso que eu disse, eu sei que eu sou o culpado. Eu faço a sua saudação inicial sobre o pinhão assado e depois eu parto. Por legômenos longos e tal, e aí eu fiquei sem chão. Não, é que eu costumo te instigar a falar de amenidades e outros assuntos antes de entrar na pauta. Deixa eu dar uma notícia, sem entrar nessa, que eu lembrei assim do meu pai, da minha infância, Sim. no fogão a lenha e tal. Quando o tempo que havia inverno, né? Porque inverno fazia muito tempo que a gente não tinha e estamos tendo desse ano. Fazia muito tempo que nós não tínhamos um inverno tão rigoroso quanto temos esse. Mas enfim, então estava me lembrando aqui chamavam de tuia. Na verdade era tulha, mas na linguagem pereiriana era tuia mesmo. Do lado do fogão tinha o meu lugarzinho ali sentado, comendo meio da tarde, assim, final da tarde, comendo o pinhão que a minha mãe assava, dando uma falda assava em cima da chapa do fogão e tal, estava me lembrando. Mas enfim, isso é tempo que havia inverno. Então eu tenho uma boa ou uma má notícia. Quer dizer, eu não sei se é boa ou se é ruim, então eu vou deixar nessa. As próximas 2 semanas ainda vou fazer gravado, tá? Tá. Depois eu vou ficar pelo menos umas 2 semanas aí, Santa Maria. Mas que maravilha. Agora, isso eu não sei se é bom ou ruim. É bom. Tanto a gente aqui... A gente aqui fica feliz com a tua presença e a nossa audiência também gosta, o programa flui muito melhor. Aliás, vou ficar 3 semanas aí, Santa Maria. Coisa boa. Quero fazer negócio nesse Então vamos gravar 3 presenciais, Claudemir. Pelo menos 3. Vamos se mexer para fazer isso. E aí, o que tu tem aí de novo na CPI da Corsã? Mas, rapaz, se tu me permite o trocadilho... Muita água rolou nos últimos dias em relação à CPI da Corsã. Entendeu, Claudemir? Permite, eu permito. Agora não quer dizer que seja água grande rolou, coisa. Corsã, água rolou. Tu é capaz demais, viu? Eu sei. Tu é melhor que isso. É que eu digo, tem certos clichês O que filho precisam do seu ser... é capaz de coisa melhor. Como é que é o nome da tua mãe que eu esqueci? Minha mãe, Dona Mari. Dona Mari, seu filho é capaz de coisa melhor do que isso. Quer dizer, isso eu relevo, tá? Se dependesse da minha mãe e da minha avó, teria sido médico, Claudemir. Segundo elas, eu poderia ter sido mais mesmo, em todos os sentidos. Se dependesse de mim, meus filhos seriam médicos, mas são ambos jornalistas, quer dizer, fazer o quê? O que a gente vai fazer, né? Aguentar, mas eu não... Claudemir, eu não posso ver sangue, me afrouxa as pernas. Como é que eu vou ser médico, rapaz? Não, mas não é tu, é teu filho. Oi? Mas não seria eu, seriam meus filhos. Não, sim, mas a minha mãe e minha avó também queriam que eu fosse médico. E aí eu não tenho vocação. Eu já ficaria feliz se fosse um arquiteto, um engenheiro, um dentista. Mas qualquer coisa que não fosse das humanas, né, Claudemir? Pois é. Mas enfim. Então a gente tem que... Como diz a minha senhora, a gente é pobrinho, mas é feliz. Isso aí. O importante é isso, é ser feliz e ter saúde. Agora, outro dia eu estava vendo aí, me confirma isso aí, eu li em algum lugar, acho que foi no site do Claudemir mesmo que eu li, que a vereadora Alice, eu vou fazer uma brincadeira aí,
algo inusitado ela apoiar um vereador do PL. Tá na nossa pauta aqui. Então toca a ficha. Por isso que eu disse que tem um catatal de coisa para falar sobre a CPI da Corsã. E aí eu vou ir por ordem cronológica, tá, Claudemir? E vou te pedir desculpa também porque hoje eu vou falar muito, porque tenho todos os meandros do que aconteceu em relação à CPI da Corsã da última semana, do último semanário, inclusive, até aqui, tá? Na sexta-feira, a gente já tinha gravado o semanário, logo depois, na sexta, o presidente da Câmara, o vereador Admar Pozzobon, prestou uma entrevista coletiva com o objetivo de, abre aspas para a assessoria de imprensa da Câmara, levar luz aos fatos e restabelecer a verdade para evitar narrativas falaciosas e equivocadas, fecha aspas. Só que no mesmo dia, Claudemir, no mesmo dia, a antiga relatora da CPI da Corsã, a vereadora Ellen Cabral do PT, emitiu uma nota rebatendo não só a entrevista do presidente Admar Pozzobon, mas também o motivo apresentado para extinguir a comissão. Como a gente falou no último semanário, o motivo dado teria sido o esgotamento do prazo. Na nota da vereadora Ellen Cabral, ela disse que a CPI não estava fora do prazo, e sim suspensa, conforme prevê o parágrafo 6º do artigo 163 do Regimento Interno da Casa. Ela, inclusive, cita o parágrafo e o artigo aqui na nota dela, que diz que quando se trata de comissões, abre aspas, o pedido de informação até o dia de seu atendimento suspende os prazos estabelecidos nesse regimento. Segundo a vereadora Ellen, haviam passado pelo menos 2 pedidos de informação em andamento na CPI da Corsã, o que fazia com que o prazo fosse regularmente suspenso. E além disso, a vereadora informou na nota a decisão de judicializar a extinção da CPI. Ok? Esse é o primeiro capítulo, dividido em 2 partes. Com isso, Claudemir, uma nova CPI da Corsã foi formada na sessão da quinta-feira, que também explicamos aqui. O semanário havia sido gravado excepcionalmente na quarta. Na quinta-feira posterior ao semanário, dia 27, a Câmara aprovou uma nova CPI da Corsã. Dessa vez, controlada, é o termo que está toda a imprensa utilizando, controlada por vereadores da base governista. Antes, a primeira CPI, a CPI raiz, digamos assim, tinha Tobias, Ellen e Sequim na comissão. Agora serão Sequim, Manequinho Badic e o terceiro é o outro desdobramento. Porque num primeiro momento seria Tobias Calil, que abriu mão de participar dessa nova CPI aí. Vamos falar assim, a antiga CPI, a CPI raiz, a nova CPI, a CPI Nutella, pode ser, vocês já vão entender. Porque o vereador Tobias Calil, ele protestou, digamos assim, entende que essa CPI foi uma manobra para que a comissão parlamentar trocasse de mãos e ficasse, digamos, aos cuidados da base governista na Câmara. Tá? Então, com a recusa do vereador Tobias Calil, automaticamente a vereadora Alice Carvalho assumiria o posto na CPI. E aí, ao invés de ter 2 vereadores de oposição e 1 de situação, como na primeira, a segunda teria 2 de situação e 1 de oposição. Mas, na sessão da última terça-feira, dia 1º de julho, Alice Carvalho também se retirou da CPI, alegando que não concorda com o conjunto de manobras da base do governo na Câmara que resultou nessa nova CPI. E aí abre aspas para a vereadora Alice Carvalho do PCdoB. É como se durante a investigação... Tu não vai ofender nada contra o PCdoB, mas ela é do PSOL.
Ah, meu Deus, me perdoa. PSOL, Não, PSOL. eu perdoo, não sei se ela te perdoa. PSOL. Eu fiquei com o Werner Hempel na cabeça, porque foi por conta da ausência de Werner Hempel e Alice que eles... que a base governista conseguiu votos, segundo a análise da imprensa e tudo mais, e eu fiquei com isso na cabeça. PSOL. Tá. Então, vamos lá. Abre aspas para a vereadora Alice Carvalho. É como se durante a investigação de um crime, o acusado conseguisse suspender os investigadores e ainda esses investigadores corressem o risco de serem presos no lugar de quem cometeu o delito. Essa é a impressão da sociedade santamariense, fecha aspas. E ela também se revoltou ao afirmar que a Procuradoria acompanhou a CPI passo a passo e assegurou, em dado momento, que o prazo estava em dia, mas mudou de opinião posteriormente, do dia para a noite, e agora lavam as mãos. Isso, palavras da vereadora Alice Carvalho. E aí, Claudemir, é que surge aquilo que tu falou no início do bloco. Porque ela brincou que... Deixa eu encontrar aqui, ó. Ela brincou que provavelmente é a primeira vereadora do PSOL em todo o Brasil a defender na tribuna um vereador do PL. Olha o feito que a Corsã conseguiu em Santa Maria. Ela mesma disse isso, não é análise nossa aqui. Tá? Ela disse que provavelmente seja a única do Brasil a defender um vereador do PL. Por que ela está defendendo o vereador Tobias Calil? Porque ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, a Procuradoria Jurídica da Câmara concedeu parecer favorável ao prosseguimento de uma denúncia da Corsã contra o vereador Tobias Calil, que agora vai ser alvo da CCJ, que é a Comissão de como é que é? Comissão de Ética. Comissão de Ética e Justiça, né? Isso, então não é CCJ. Comissão de Ética e Justiça. Acho até que é uma subcomissão da CCJ. Isso, ele pode ser criada uma subcomissão, tá? Agora eu já vou explicar. Porque é aqui que pega pra mim, e aí eu acho que tu vai conseguir explicar, Claudemir, tá? Porque essa denúncia contra o vereador Tobias, pelo que eu entendi, estava atrelada ao pedido de extinção da CPI, tá? Porque essa denúncia pedia o afastamento do vereador Tobias Calil da presidência da CPI. E ainda assim, mesmo a CPI tendo sido extinta, a Procuradoria deu parecer favorável e isso vai seguir. Mas como que ele vai se afastar da presidência de uma coisa que não existe mais? Né? Coisas distintas. São coisas distintas. Sim. Tá, então agora, assim que eu terminar, tu explica. Porque eu só vou explicar aqui qual é a acusação da Corsã, tá? A acusação da Corsã é de que Tobias atuava por interesse próprio, parcialidade, agressividade verbal e desinformação. E isso pode ocasionar, daí sim, na abertura de uma subcomissão de ética e até provocar a perda de mandato por decoro parlamentar. Por isso que Alice Carvalho disse que está do lado do vereador Tobias e que seja aí talvez a única e primeira vereadora do PSOL no Brasil a defender um vereador do PL. Tá bom pra ti ou quer mais, Claudemir? Pra mim tá ótimo. Olha, primeiro eu queria explicar isso aí. Eu nunca vi disso, tá? Eu vou repetir o que eu disse semana passada, sem toda essa riqueza de detalhes, mas só me consolida a opinião. Eu nunca vi um ente externo. Eu nunca vi, não quer dizer que não tenha ocorrido, mas eu não lembro de um ente externo ter tamanha influência capaz de fazer com que uma CPI seja extinta. Sem ouvido plenário, sem que fosse ouvido plenário. Decisão assim, referendo do plenário, foi tomada pela mesma diretora, com base no parecer da Procuradoria Jurídica, que eu não vou discutir. Tá? É parecer da Procuradoria Jurídica. Para parecer, vou deixar bem claro, parecer é parecer, não é decisão. A decisão, exato, portanto, não é do procurador, a decisão é da mesa diretora. Tá? Que eu tenho certeza absoluta não foi unânime. Absoluta que não foi unânime. Quer dizer, não todo mundo, mas claro, como foi a mesa diretora, por maioria, decidiu assim. Isso é uma coisa.
que eu já considerei absurdo e vou continuar achando absurdo, não o fato de ter extinto a CPI, que poderia ter acontecido sob outros auspícios, mas a interferência externa é que me chama a atenção e me deixa abismado. Segundo lugar, a questão do processo ético contra o vereador Tobias, também a pedido de um terceiro. Não há nenhuma denúncia feita por vereador sobre ele. Não é na casa, é fora de casa, vem de fora. Isso aí, eu inclusive tenho a impressão que quando for analisar na Comissão de Constituição e Justiça, será, eu quero crer, será negada o pedido de... Porque senão todo mundo vai ter... É assim, ó, você abre um precedente e daqui a pouco todo mundo pode ser também alvo da ira de terceiro. Quer dizer, então qualquer Claudemir aqui pode pedir para que o vereador Bica, porque ele não gostou de tal coisa, porque considera-se perseguido e tal, vai querer que ele seja, primeiro, seja submetido à comissão de ética e, segundo, ele seja retirado de uma comissão que me investiga. Isso é um absurdo total que eu nunca vou repetir, eu nunca vi. Não sei de onde é que tiraram isso aí, mas tudo bem, deve ter alguma razão jurídica capaz de sustentar isso. Agora, aí nós entramos na questão política. Eu não sei como é que vai terminar isso aí, sabe? Mas eu sei como é que vai terminar a CPI essa. Vai ser designado um terceiro pela Câmara, pelo primeiro diretor, vai ser designado um outro vereador que aceite participar e vai ser de mentirinha. Não tenho dúvida nenhuma. Vai ser... Me lembro, é horrível dizer isso. Eu vou dizer isso porque me ocorreu há um precedente na casa de CPI que foi... Eu não me lembro os detalhes, tá? A CPI que ia se formar de um jeito e acabou sendo de outro. O governo tomou conta e virou a CPI da pizza. CPI da Kiss, lembra? Eu não me esqueço. A CPI era para ser formada para investigar... foi formada para investigar a ação do poder público na Kiss, e aí quem controlou a CPI, em vez de ser os denunciantes, foram os governistas. Terminou do que jeito? Foram os governistas. Claro. Então, isso que eu brinquei no início, Claudemir, sobre ser mas não foi pedido por ninguém de fora, tá? Aquela CPI foi formada a partir do desejo da Câmara, e não de interferência de terceiro. Por isso que eu brinquei no início, Claudemir, sobre ter duas CPIs, né? A CPI raiz e a CPI Nutella, que é um termo que hoje em dia se brinca muito com as coisas. Porque tu tinha uma CPI que de fato estava investigando, que tinha dois oposicionistas na comissão, uma vereadora do PT e um vereador do PL, que são oposição ao governo, e uma parte dos investigados, né, dessa CPI eram do governo, incluindo o ex-prefeito Jorge Pozzobon, e agora tu vai ter uma CPI formada por dois vereadores da situação. E talvez até possa chegar a 3, porque os dois da oposição que foram indicados ou que assumiriam essa posição não quiseram para não fazer parte do jogo, pelo menos é o que está dando para entender. E quanto à questão da extinção ainda... Eu queria fazer uma avaliação política disso aí. Posso? Pode, claro. Eu tenho a impressão assim, que foi se arrependimento matasse, estariam mortos aí boa parte dos situacionistas que patrocinaram essa ideia na mesa diretora de acabar com a CPI. Por quê? Qual é o resultado prático de uma CPI? Ela estava no fim dos tempos. A Corsã poderia ter ido lá, ficado quieto, com um direito garantido pela Constituição de não se autoincriminar, ia ter um desgaste, Mas sabe quem é que decide? O relatório provavelmente seria contra a Corsã, pedindo indiciamento, não sei o quê. Mas sabe quem é que decide isso aí? O plenário da Câmara. E quem é que tem maioria no plenário da Câmara? O governo. Quer dizer, haveria um desgaste? Claro que haveria um desgaste, mas seria um desgaste passível de resolução. Agora o que aconteceu? Aconteceu que deram mais corda do que poderia já ter terminado essa história, não terminou, e agora vamos ficar nessa. Daqui um pouco, mais de 60 dias, porque aí vai cumprir em 60 dias, vai fazer o CPI e acabou. Mas o desgaste está feito, está dado, e não precisava isso, nem os governistas precisavam disso. Tenho certeza que
As pessoas mais lúcidas do governismo devem estar pensando, puxa vida, fizeram bobagem, vamos dizer cagada. Pisaram numa mina. Exatamente. Eu tenho a sensação, Claudemir, às vezes, que não se tem internamente uma noção do quanto as coisas, de como, aliás, as coisas vão repercutir do lado externo. Talvez ali em conversa, decidindo como que as coisas vão tramitar, se pense, não, vamos fazer assim, porque ninguém vai dar bola para isso, e daí se estoura, e a repercussão é muito maior do que se estava imaginando. Não sei se é isso. Ou às vezes esse tipo de dano na imagem acaba sendo superficial em relação a outros danos. E aí dá margem para as pessoas pensarem, afinal de contas, por que a Corsã não quer de jeito nenhum essa CPI ao ponto de fazer essa pataquada que eu acho fez. Que eu tenho a impressão que também a própria Corsã deve estar arrependida disso aí. Mas Sim. enfim, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a empresa mais pior avaliada, concessionária de serviços públicos? Qual é a empresa pior avaliada? Corsã. Você acha que agora essa atitude vai melhorar ou piorar a situação da Corsã junto à opinião pública? Exato. Então, meus amigos, é o pensamento errado, pensamento burocrático, pensamento tecnocrata que levou a esse tipo de pedido. Não, como se fosse uma ação judicial comum. Não. A CPI é um órgão político, não é um órgão econômico, não é um órgão burocrático, é político. E como tal deve ser encarado e enfrentado, se for o caso. Eu já vi muita gente enfrentar a CPI com muito mais galhardia e muito menos interferência. E aí, Claudemir, só para a gente encerrar esse tópico, eu queria pedir para te falar um pouquinho também sobre essa denúncia contra o vereador Tobias Calil, porque, minha visão aqui, tá? A acusação seria de que ele atuava por interesse próprio. É uma acusação pesada. Como assim atuava em interesse próprio? Quais são os interesses? O que ela está querendo dizer, né? Também parcialidade. Bom, ele é um vereador. É óbvio que ele vai agir com parcialidade, né? É meio difícil um vereador não agir com parcialidade. A gente está vendo o melhor exemplo agora é justamente essa extinção da antiga CPI e criação de uma nova. Aí a agressividade verbal, não vou julgar, não estou aqui para avaliar, mas é o estilo dele, ele pode às vezes se exaltar, enfim, é o estilo dele. Temos outros tantos exemplos aí, não só em Santa Maria, mas no Brasil, que também são um pouco mais ásperos, mais agressivos nas suas manifestações. E desinformação. Oi? Quando é meu favor é diferente. Exato. Primeiro que e desinformação. Qual é o desinformação? Chega um eleitor, um cidadão, enfim, sabe que o vereador Tobias Calil, que a vereadora Ellen Cabral, estão nessa pauta sobre a Corsã, abre a torneira, sai água marrom, o que ele faz? Ele entra em contato com o vereador, entra em contato com a vereadora. O que elas vão fazer? Vão denunciar isso. Aí a Corsã alega, mas é que tinha naquele dia manutenção numa bomba e que aí tinha resíduo e não sei o que, e acabou que a água foi assim. Por que a Corsã não tratou de informar o consumidor disso? Como é que a gente responde a desinformação? Com informação. Com informação. E aí exatamente. Não é fugindo, não é querendo não depor que vai conseguir. Agora, esse negócio da parcialidade, imparcialidade, é a mesma coisa que a parcialidade no jornalismo. Não existe. Tirem isso da cabeça. Quando você toma uma decisão, você está sendo imparcial. Porque você vai pensar, você vai dirigir, você vai falar. Eu mesmo falo aqui coisas que saem na minha cabeça. Minha cabeça tem uma determinada forma de pensar. Claro. Logo, eu não posso ser. Aliás, eu acho muito engraçado. Quando me chamam de imparcial, eu me preocupo. Porque aí significa que eu estou concordando com. Só me chamam de imparcial quando eu digo alguma coisa que quem me chamou concorda. Então, é assim. Quando eu não concordo, eu sou parcial. Assim, eu não acho impossível, como muitas pessoas alegam, né, que é impossível ser imparcial. Eu não acho impossível. Eu entendo que, como tu diz, no momento em que a gente escolhe as pautas, a gente já está sendo parcial, né?
Hoje nós escolhemos aqui 3 pautas. Deixei de fora outras tantas. E isso foi parcial da minha parte. A gente escolheu aqui quais pautas abordar, tem parcialidade nisso. A questão é sempre tu buscar equilíbrio, né? Equilíbrio nas pautas, na forma como tu aborda, né? E ser coerente, digamos assim, com as tuas denúncias. No momento em que tu traz um ponto, hoje eu brinquei, falei que a nova CPI, ela é Nutella. Ok, tô sendo parcial, provavelmente, mas no momento em que o outro lado for incoerente, eu tenho dever, né, de trazer também e apontar. Aí, no meu ponto de vista, eu estou conseguindo ser imparcial, mesmo com uma pitada de parcialidade, que é o modo de pensar que a gente tem. Não sei se tu concorda comigo, Claudemir, mas eu tento seguir mais ou menos essa linha. Siga assim que tá bom. Não quer dizer que esteja correto, mas tá bom. É o menos pior. Não quer dizer que eu concorde, mas isso aí não importa. O fato de eu não concordar não tem importância nenhuma. Perfeito. Então, assim, ó, eu não acredito em parcialidade, mas acredito em honestidade intelectual. Isso sim, isso eu acredito. Acredito e me considero um cara honesto intelectualmente. Claro que às vezes dá vontade de roubar uma balinha e tal, aqui um chocolatinho ali, mas tirando isso, eu me considero um sujeito honesto. Claro. E é o que não interessa. Seria de outra forma, eu não me aliaria a Claudemir Pereira se não fosse assim. Isso, me elogia que eu estou precisando. Não, mas o Claudemir, todo mundo sabe que é idôneo, honesto, isso aí não tem o que discutir. Vamos em frente. Mais alguma coisa a acrescentar sobre a CPI da Corsã? Não, já deu, Papão. Já deu? Falamos muito. Mas é isso. E assim, espaço aberto, só para encerrar, tá, Claudemir? Espaço aberto para os vereadores da situação, da mesa diretora, que quiserem esclarecer, se acharem necessário, se acharem relevante o espaço também, quiserem esclarecer. A nosso juízo, velho. Oi? A nosso juízo. Se não estiverem com bobagem, então não vamos acatar. Ah, claro. Tem que ter relevância, né? Fundamento. E da mesma forma a Corsã, se quiser esclarecer. Agora, para mim, ficou muito claro que não está claro, né, o motivo da extinção da CPI. Porque no momento em que tem um regimento interno, e esse regimento interno fala que o prazo é estancado quando há pedido de informação, quando tem documentado, porque tanto a Alice Carvalho quanto a Ellen Cabral, as duas disseram que há documentos em vídeo, em áudio, de que houve pedido de informação e que, portanto, os prazos haviam sido estancados. E que, inclusive, houve, aí não sei se foi parecer, enfim, mas a Alice Carvalho disse que há documentado e que a Procuradoria falou que a CPI estava com prazo em dia. E aí vai lá e extingue a CPI por falta de prazo, não tem como a gente não achar estranho. Então fica aí o canal aberto para os vereadores da mesa diretora, para a presidência, para a assessoria da Câmara, para a própria Corsã, se quiser explicar melhor, caso a gente não tenha entendido algum meandro e talvez estiver analisando o caso só pelo lado dos vereadores que se sentiram lesados com isso. Tá bom, Claudemir? Tá bom. Pauta número 2. Essa aqui também, pauta atrasadinha. A gente, semana passada, não falou das eleições da Universidade Federal de Santa Maria, porque o semanário foi gravado na quarta e a eleição foi também na quarta, mas ainda não havia saído o resultado, certo? Certo. Então, Marta Daime, não é novidade para ninguém, é a nova reitora, ela que era vice do ex-reitor Luciano Schuch, seu vice agora será Thiago Marquesan, e Marta Daime foi eleita com mais de 57% dos votos, será a primeira reitora mulher em mais de 60 anos de instituição. Eu já vou passar a bola para ti, porque eu falei muito hoje já. Quero que tu faça as tuas considerações. Tu disse na... Eu acho que falou demais. O pessoal já enjoou da minha voz. Tu disse que tinha considerações a fazer sobre a campanha no último programa, Claudemir, então fica à vontade. Assim, ó, na verdade, a esquerda não tinha candidato. Não tinha. A esquerda, põe aí, do PDT para a esquerda, para a canhota. Do PDT para cada lado, assim. Não tinha candidato. E aí resolveu apoiar qualquer um não.
mas um dos dois que melhor, no ponto de vista de lideranças, acolhiam as suas ideias. Foi nesse aspecto aí que eu queria fazer uma observação. A esquerda ficou completamente dividida. Como não tinha nenhum candidato a chamar de seu, quer dizer, ao contrário do último pleito, onde tinha uma candidata que eu não me lembro o nome, mas que era alinhada e recebeu o apoio majoritário do setor de esquerda e que chegou em terceiro lugar, mas enfim, isso é irrelevante. O que interessa é que havia uma candidata que representava os interesses da esquerda, tinha um programa mais à esquerda, ao contrário dos programas de agora. Tanto Felipe Miller quanto Marta Dani apresentaram, digamos assim, programas do ponto de vista político conservadores, mais conservadores do que progressistas. No entanto, e é isso que eu queria dizer, conseguiram dividir completamente a esquerda. No PT, vou te dar um exemplo do PT, por exemplo. Por exemplo, é brincadeira, né? Vou trazer um exemplo do PT. Bom, vereadores. 3 vereadores fecharam com Marta Dani. A saber, Valdir Oliveira, Sidney Cardoso e Marina Calegado. Uhum. E um vereador, no caso a Ellen Cabral, se alinhou a Felipe Miller. A corrente de articulação de esquerda, majoritariamente, a articulação de esquerda é uma corrente do PT, aliou-se majoritariamente a Felipe Miller. No caso do Luiz Bonetti, que é um dos coordenadores do TCE, e aliás é candidato a presidente nesse final de semana do PT municipal. Quer dizer, então, só para ir, o PDT se alinhou, não sei, mas pelo menos os principais lideranças do PDT, como, vou dar 3 nomes aqui, Paulo Burman, presidente do partido, o Marionaldo Ferreira, que também é da direção do partido, e o vereador Luiz Fernando Couto Lemos, se alinharam a Marta Dani. Quer dizer, é isso que eu quero dizer, não havia um candidato que a esquerda pudesse chamar dela. Então se alinhou ou por proximidade ou porque concordavam com as ideias, de qualquer forma, tanto a um quanto a outro. O resultado da eleição é só um palpite, tá? Ele só não foi maior porque a direita não votou. Porque eu tenho uma convicção de que o setor mais à direita da universidade, por exclusão, votaria, por exclusão, né? Não porque gostasse, deixasse de gostar, votaria na Marta Dani. Mas como isso não aconteceu, elas têm votos suficientes para se alinhar e se tornar vitoriosa. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, mais uma vez, engraçado isso, porque me disseram assim, eu não falei nada, porque me faltavam elementos para opinar, tá? E eu, quando faltam elementos para opinar, eu prefiro ficar quieto. Para mim, fico lá matutando e tal, conversando com uma outra pessoa e tal, mas não torno público a minha opinião. Mas me pareceu assim, muito exagerado a aposta nos votos dos estudantes. Por que isso? Porque o engajamento estudantil não se dá nem na eleição para o DCE, por que se daria na eleição para reitor? Aliás, foram 7 mil votos, se eu não me engano, 7 mil votos de estudantes. 7 mil votaram. E quem ganhou aí foi o Felipe Miller. Mas isso é irrelevante, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que o voto de estudante, mais uma vez, de 28 mil estudantes, votaram 7 mil. 25%, enquanto que professores e técnicos administrativos votaram em massa. Quer dizer, aí o voto paritário ele se dilui nessa diferença do número de eleitores. Se fossem mais estudantes, eles poderiam ter influência maior, mas não foram, e aí, então, terminou com a vitória da Marta Dani, a quem eu desejo a mais profícua administração. Eu acredito que ela tem condições, sim, com a sua experiência de gestora e com a participação do diretor do Centro de Tecnologia como vice-reitor, acho que ela tem condições de apresentar um bom trabalho. E eu não vou nem entrar nessa em primeira mulher, que é importante, é relevante, tá? É relevante, mas não acho que tenha sido isso responsável pela vitória dela. Com certeza não. Né? Então, mas ainda assim, é um fato. Residualmente, até admito que, eu tenho que votar entre o Bica e a Bica. Como a Bica nunca foi reitora, então eu vou votar na Bica.
mas só porque as duas propostas são muito semelhantes. Isso estou tentando raciocinar. Mas isso é residual. Na verdade, as pessoas votaram em proposta. Claro. E a proposta dela foi a que mais angariou a simpatia do eleitorado, pelo menos do eleitorado que foi às urnas, que é o que interessa. Perfeito, Claudemir Pereira. Então, tá aí as considerações do Claudemir Pereira sobre as eleições. Me surpreendeu, Claudemir, eu não achei que fosse essa a tua análise. Mas qual é que tu achou que fosse? Não tinha, eu não tinha relacionado essa questão da esquerda, da direita. Uma boa análise. É que, na verdade, a esquerda não tinha candidato. A esquerda, quer dizer, ideologicamente falando, não tinha um candidato formalmente vinculado à esquerda. Nem Felipe Miller, nem Marta Dami têm vínculos, que eu saiba. Ou pelo menos se tem, eles são residuais e não aparecem para o grande público. Então, se tem vínculos, eu não sei, mas aparentemente não tem nenhum vínculo com nenhuma agremiação política. Logo, ficou difícil. Ao contrário da última eleição, que tinha uma candidata que até virou pró-reitora depois, se eu não me engano. Mas que tinha uma candidata que era formalmente ligada à esquerda e contou com o apoio da esquerda, ou boa parte da esquerda. Então, o próprio PSOL, até onde eu sei, se dividiu também entre Marta e Felipe. Quer dizer, a esquerda, que é um ente relevante, não é fundamental, tá? Já se sabe, não é fundamental. Não é decisivo, mas quer dizer, não é decisivo. Ele não é fundamental, mas pode ser decisivo num pleito. Não se manifestou esse ano. Ou se manifestou divididamente, não teve unidade à esquerda para apoiar A ou B. É isso aí. Perfeito. E a última pauta, Claudemir? Não tinha como falar de outra coisa, né? Eu tenho uma pautinha que eu gostaria de falar no final, tu me dá meio minuto, eu gostaria de falar. O programa é seu, mas a terceira pauta, a última pauta oficial, digamos assim, do semanário, não tinha como falar de outra coisa, é o reajuste do transporte coletivo, né, Claudemir? Passagem de ônibus que vai a R$ 6,50 em Santa Maria. O reajuste foi anunciado na última terça-feira pelo prefeito Rodrigo Décimo, que afirmou que o valor poderia ir a R$ 7,65 se não fosse o subsídio. E além disso, ele trouxe algumas informações também, Claudemir. Segundo a prefeitura, mais de 70% dos passageiros pagarão R$ 5,90, que é o valor para quem tem o cartão Vale Transporte e o cartão Cidadão. Então, a maioria das pessoas pagaria R$ 5,90 e não R$ 6,50. Mas a meia passagem, porém, pelo que eu entendi, vai ser calculada sobre o valor cheio de R$ 6,50. Então, o valor da meia passagem para estudante fica em R$ 13,25. E o prefeito, óbvio, tentou justificar o aumento, alegando alta de preços nos insumos usados pelas empresas, depois de 2 anos sem reajuste. Também falou do alto número de gratuidade, saúde, do alto número de gratuidade e meias passagens que Santa Maria tem. Tosse seca, na verdade. Não é muito saúde. Não é muito saudável, já tosse seca. Quem não tiver com uma coisinha aí nesse frio que tá... associado à velhice, dá um problema sério. Vendendo saúde. Ó, segundo a prefeitura, 22 dos passageiros do sistema são estudantes e pagam meia passagem. 40% possuem alguma gratuidade ou... possuem gratuidade ou algum tipo de desconto. E que pesa também na tarifa técnica, pesa nesse reajuste, enfim. E isso faz com que Santa Maria agora tenha a segunda maior passagem, a segunda mais cara passagem de ônibus entre as 10 maiores cidades do Rio Grande do Sul. Fica atrás só de Caxias do Sul, Claudemir, onde a passagem é R$ 7,50. Eu sei que vou me repetir, mas eu não tenho dado novo, então vou ter que falar sobre isso. Primeiro, a prefeitura só aumentou a passagem por uma única razão. Não tinha recursos para aumentar o subsídio. É simples. Porque se tivesse recursos para aumentar o subsídio, aumentaria o subsídio e manteria o preço da passagem. Essa é uma das coisas. E a outra que eu queria dizer, que mais uma vez eu vi nos comentários de internet,
a história da licitação. A licitação está atrasada, acho que deve ser. Eu acho que a prefeitura já devia ter feito essa licitação. Tá? E não é a prefeitura atual, a prefeitura passada e a prefeitura anterior também já podiam ter feito essa licitação. O que eu não gosto da ideia, eu não gosto, porque não gosto que haverá uma decepção muito grande quando isso acontecer, é imaginar que a licitação vai melhorar a situação dos ônibus de Santa Maria. Não vai, poderá melhorar excepcionalmente. A qualidade dos ônibus, sim, pode até melhorar. Porque quem é que vai fazer investimento não sabendo se vai continuar ou não? Então, como é que os empresários de hoje podem fazer investimentos, né, que vocês estão a título precário, transmitindo, porque está sem licitação, estão transportando a título precário. Por que eles vão fazer investimentos se eles não sabem se vão continuar? Essa é uma das questões. Outra questão, se alguém acredita que vai melhorar o ônibus com a licitação e com um preço razoável, pode tirar o cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer. São fatores outros que mexem com a tarifa. Que não, aliás, pode mexer para mais. Exato. Isso sim. Você ar-condicionado. Ar-condicionado é ótimo, estou falando desse frio desgraçado aí. Porque é uma coisa lógica, né, Claudemir? No momento que tu aumenta as exigências, e provavelmente uma licitação aumentaria as exigências, os custos também sobem e o valor da passagem sobe. Exatamente. Uma relação direta. E outra coisa, eu também não acredito muito, porque já foi feito, esse estudo foi feito há uns 10 anos, acho, pelo menos 10 anos, para mudar as linhas troncais e tal, não sei o quê, verticais, horizontais, raio que o parto. Já foi feito isso aí para tentar reduzir, mas eu costumo usar o exemplo da linha que vai lá para o bairro Medianeira, que passa em 300 lugares, fazendo em 20 minutos, o negócio podia se fazer em 10. Era só porque o pessoal também quer o ônibus na porta de casa. Não pode caminhar de 100 metros para pegar o ônibus. Então aí complica também. Então, isso aí vai acontecer o quê? Vai acontecer aumentar o preço da passagem. Não tem como não subsídio. Primeiro, sem subsídio, não tem redução do preço da passagem. Não adianta. E segundo, não é a licitação que vai resolver esse problema. Vai resolver esse problema é o dinheiro público. Porque senão não tem jeito. Em qualquer país do mundo civilizado, há algum tipo de subsídio. Já não vou alcançar aqui a beleza de ninguém, repetindo o que eu vi em Hannover, por exemplo, na Alemanha. Ou até em outros municípios que não tem, que o preço da passagem é menor e tal, mas a integração entre ônibus e trem, que é fantástica, e que nós não temos, nós só temos ônibus. É só o que nós temos. E aí o que acontece? Acontece que as pessoas reclamam do péssimo serviço com um preço horrível. E aí, se querem melhorar, eu vou repetir de novo, pela última vez, que eu espero que não precise repetir. Pela última vez, hoje, né, Claudemir? Não será a licitação que vai resolver o problema do preço. Ao contrário, poderá até piorá-lo. Vou acrescentar isso, se houver interessado na licitação. Depende do edital, conforme for, não vai nem aparecer interessado. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser, meu caro Guilherme Bito? O problema todo é o seguinte, Claudemir. A gente sabe que os empresários, né, dos transportadores urbanos aqui de Santa Maria, pode soar mal no ouvido de quem vai ouvir agora. Mas, mal não digo, mas pode soar como é que eu posso dizer, piegas. Assiste. Não, piegas, assim... Mas os empresários aqui, eles se preocupam com os empregos que eles geram. De verdade. Exato. Isso, eu não estou puxando saco, não estou puxando brasa para essa gente. É pelego mesmo e eu sou também. Não, mas... É o que vão dizer, né? Exato, vão dizer que é isso. Olha ali, né? Mas eles se preocupam. Então, provavelmente, eles vão fazer de tudo para conseguir atender a licitação, porque se eles não atenderem a licitação, a empresa vai ter que fechar e vai haver uma demissão em massa. Né? Não, isso não vai acontecer, porque se alguém assumir, não tem problema. O problema é que se não tiver ninguém interessado. Mas como é que... Exato. Eu sou meu amigo Vitor Sacol, o meu amigo Edmilson Gabardo, pegar 2 empresários de hoje. Eu vou fazer um consórcio, nós vamos fazer um consórcio, eu e ele, o ele e eu, vamos fazer um consórcio e tal, vamos botar nossos ônibus, meu amigo Bafini também, ficar os 3 lá, mais o Elcio e tal, vamos botar todo mundo
Me chama também. Me chama que eu vou. Sim. Vamos fazer lá um arranjo para entrar nessa licitação. Nós não podemos perder dinheiro como nós perdemos agora. Logo nós vamos para atender, vamos ter que exigir um preço. A passagem vai a 10 contos. E para não ser 10 contos, só com subsídio. Então é o seguinte, se não tem dinheiro para subsídio agora com 7 contos, por que vai ter com 10? Quem é que me diz que vai haver esse milagre? E aí, quanto mais caro, olha, como é óbvio que eu vou dizer, mas o óbvio precisa ser dito. E aí, quanto mais cara for a passagem, menos gente vai usar o transporte público. Eu sou brilhante, né, Claudemir? É verdade, o senhor é. Ninguém tinha notado. Filho da Dona Mari, ninguém tinha pensado nisso que eu falei agora. Não, só o filho da Dona Mari e o seu José Hilo mesmo. Só eles. Deixa eu falar uma coisinha, posso falar agora? Sei que claro, tua pauta agora, vamos lá. Quero mandar um beijo especial para todos os filhos, netos do seu Albino Pozzobon, falecido na quarta-feira. Claro que ele é muito mais conhecido porque é pai de um coche, não sei o que é, coche, não sei o que é, Carlos Pozzobon, de um presidente da Câmara e do ex-prefeito, futuro deputado, quer dizer, futuro não, atual secretário de Estado, Jorge Pozzobon, prefeito até outro dia da cidade. Evidente que ele tinha uma notoriedade para disso, mas eu gostaria de lembrar outro Albino Pozzobon. Albino Pozzobon do Vermelhão da Sete, que era patrocinador das jornadas esportivas da Rádio Membuí, onde eu comecei a trabalhar em rádio. Jornal foi na Razão, mas em rádio foi na Membuí. E eu me lembro muito bem do seu Albino passando embaixo da cabine da rádio, do lado do pavilhão social, e nos abanava e tal, e nos desejava boa sorte. Eu nunca esqueci a imagem do seu Albino ali, no estádio do Presidente Vargas. Então eu sei que ele está, não sei nem se dizer que a pessoa morreu e descansou, talvez não seja o caso, mas talvez seja o caso. Agora, fazia uns 3 ou 4 anos que ele estava numa situação muito complicada, com o apoio de toda a família, eu sei, mas numa situação muito complicada. Então eu queria um beijo grande em todos os familiares do Albino Pozzobon, lembrar o seu Albino do Vermelhão da Sete, da Revenda Antártica, e que Deus o leve na melhor viagem. É o que eu queria dizer. Isso aí. Sabe, Claudemir, eu morei na frente do Vermelhão da Sete. E aí, em 2001, quando eu passei no vestibular... Vem daí o teu gosto pela Antártica? Olha, tu sabe que... Das cervejas populares ali, a Antártica original é que eu mais gosto. Mas eu morei em frente ao Vermelhão da Sete. Faixa azul! Nós somos tempo da faixa azul. Faixa azul, isso aí. E aí eu passei no vestibular, Claudemir. Passei no vestibular. E aí atravessei a rua e comprei 3 caixas de cerveja para comemorar. E o pessoal lá fez muita festa quando soube que eu tinha passado, viu a faixa na frente da casa. Me deram um descontinho na cerveja porque eu tinha passado no vestibular. Deram um descontinho de 5 centavos. Deram descontinho. 5 centavos. Parabéns e tal. Então, lembranças boas também do Vermelhão da Sete e do seu Albino. Isso aí. É isso, Claudemir. Sim, senhor. Sentimentos aí à família, então, do seu Albino Pozzobon, ao prefeito... Não adianta, é hábito, tá? E não é porque eu goste... Isso aí é uma coisa engraçada. A gente chama, eu encontro o prefeito Schirmer e fala: prefeito, tudo bom? Não sou prefeito. Pozzobon é a mesma coisa. É hábito, não é porque eu queria que ele ainda fosse, ou porque eu não gosto de quem tá, ou de quem entrou no lugar dele. É só hábito pra gente, eles vão ser passar 8 anos chamado cara de prefeito, vai querer que chame de que jeito? É, exatamente. Então, um abraço aí ao prefeito Jorge Pozzobon, ao vereador Admar Pozzobon, ao Carlos também, a toda a família, e nossos sentimentos aí pela perda do seu Albino. Tá bem, Claudemir? É bom que esteja, porque tá no fim da bateria aqui. Não, tá, aqui terminou também, e vai botar uma boininha, né? Tá vazando calor aí por essa cabeça. Daqui a pouco eu vou pro Pilates. Ah, vai pro Pilates agora. Então tá. Bom Pilates então pro Claudemir. Bom fim de semana para você que está nos assistindo, independente da plataforma que escolheu para nos assistir nesta sexta-feira fria com certeza. E aliás, 4 de julho, aniversário da minha filha Olivia. Um beijo para Olivia que está fazendo 8 aninhos. Capetinha.
Aquela, tu viu, né? Eu vou sofrer, né, Claudemir? Eu cheguei a sofrer. Meu coração que se prepare. Figurinha. Valeu. Beijo pra Tchau, mim. tchau. Bom Tchau. final de semana.